bem, meus amores? A gente vai dar seguimento aqui à nossa grande viagem na aula de ciências. E a nossa viagem hoje é grande, não é grande mesmo, porque a gente está saindo do planeta Terra, rapaz. E quando eu digo a gente é porque eu vou junto vendo esses negócios, a gente gosta de pegar informação. Às vezes, tem uma curiosidade aqui, aí eu entro aqui rapidão no celular e vejo e já trago para vocês também tudo em tempo real, porque aqui vocês estão falando com uma pessoa que é curiosa, né? Então a gente prepara tudo aqui direitinho para ficar bem legal para vocês, né? E a gente está conhecendo um pouco da história, né? Dessas viagens interplanetárias, como se deu esse começo, né? Como que nessa ocasião da Guerra Fria, né? Onde a Rússia, que é a antiga União Soviética, e os Estados Unidos disputavam, né? As questões geopolíticas, né? Dessas duas potências mundiais nesse tempo, e como a Rússia, a União Soviética, saiu um pouco na frente quando o quesito foi tecnologia espacial, né? Então, quando se fala de tecnologias de desbravar o espaço, a Rússia saiu um pouquinho na frente, tá? E aí começam como é que a gente chama? A gente chama de corrida espacial nessa ocasião, onde eles iam disputar, né? Como que acontecia, quem que tinha mais tecnologia, quem que se garantia mais, quem tinha mais condições, né, de mandar, né, algo para o espaço com as suas informações, né? Trazer informações do espaço. A gente viu na primeira aula, no nosso primeiro momento, que foi que a gente viu? A gente observou que essas missões, né, principalmente a Sputnik, que foi a missão que lançou o Sputnik 1 e 2, que são satélites, né, foram os primeiros lançados, foram lançados pela União Soviética. Eles tinham um objetivo, né, que era justamente testar essa viabilidade, ou seja, testar se funcionava esse negócio de mandar satélite para o espaço, de mandar ser vivo para o espaço. Então, a gente acabou de conhecer a história da Laika, né? Da cadelinha que ficou famosa porque foi um dos primeiros seres vivos que foi mandado para o espaço, né? A gente viu que ela morreu horas depois do tanto do estresse que a coitada ficou e por conta da alta temperatura na cabine que ela estava. A gente viu também, curiosamente, que outros animais foram mandados, né? Vocês viram? Tartaruga, macaco, mosca. Então, era uma necessidade desse momento, né? Entender se rolava de mandar ser vivo para o espaço, né? Então, aconteceram todos esses experimentos, muitos deram, enfim, muitos animais morreram. De 48 cachorrinhos, 20 morreram, né, nessas missões espaciais, esses pequenos animaizinhos. E aí, hoje, o que é que a gente tem? A gente tem que pessoas conseguem viajar para o espaço, né? Vão pelos ônibus espaciais, que é essa nossa próxima abordagem aqui. A gente vai conhecer os foguetes, né? E como que essas missões espaciais começam a levar esses astronautas, né? Então, a gente viu que o foguete ele se divide em várias partes. A gente conversou também trazendo informações sobre esse foguete ter combustíveis especiais, né, que são diferentes dos que a gente usa aqui nos carros, né, nos nossos veículos automotores, no carro, na moto, no caminhão, não é a mesma coisa. Então, precisa ser um combustível também que lide, né, de uma forma positiva com essa mudança. A gente está saindo do planeta, gravidade zero, temperatura diferente, enfim, ainda tem um risco de choque, né, com outros corpos celestes que ficam também no espaço, claro. Então, muita tecnologia envolvida, muito estudo, muito experimento, e hoje a gente já consegue mandar pessoas, né, uma profissão, astronauta, a galera que estudou, se garantiu para poder dar rolê pelo espaço dos ônibus espaciais, que tem algumas funções, viu? Esses ônibus espaciais, além, né, deles poderem ser parcialmente reutilizados, né, eles também têm uma função de levar pessoas, sabe para quê? Para fazer manutenção nos satélites, nos outros, né, objetos que já foram lançados. Olha que interessante. Então, às vezes deu um problema, teve um choque com algum corpo celeste, empenou o negócio, pois manda a galera
no ônibus espacial. Chega lá, a galera faz a manutenção e volta para a Terra. Como quem vai bem ali no outro bairro e volta. Já pensou? É muita tecnologia, né? Então é muita ciência também. Então é sobre isso que a gente está conversando na nossa aula de hoje. A gente vai dar seguimento agora com auxílio dos nossos slides, tá bom? Para a gente compreender um pouco melhor. Olha só, o que é que a gente faz? Estamos aqui comigo, professora Amanda, na nossa disciplina de ciências e a gente vai trabalhar aqui, ó, as viagens interplanetárias e interestelares, tá certo? Como a gente já tá vendo, né? Compreendendo que nós humanos já podemos dar esse rolê nesse busão aí, ó. Parece, Alcimar, com algum busão que você já pegou na sua vida? Claro que não, nem de longe, né, professor? Nem de longe parece com esses ônibus que a gente pegou para viajar, né? Então, existem vários ônibus espaciais. Os principais, né, são esses aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Enterprise, Columbia, o Challenger, o Discovery, o Atlantis e o Endeavour, eu não sei falar muito bem, eu acho que essa palavra é um pouco afrancesada, né? Então, esses ônibus espaciais, né, desses aqui, o Enterprise, ele foi o único que foi utilizado só para testes, né? Deixa eu apagar aqui. Só que outros desses ônibus, eles foram utilizados por várias outras vezes, né? Ao todo, esses foguetes todos foram desenvolvidos pela NASA, tá? Então, aqui já é tecnologia americana, tá? E o Enterprise, ele foi usado apenas para testes e ele não chegou a órbitas no nosso planeta, tá bom? Já esses outros, se a gente somar, esses outros aqui, ó, o Columbia, o Challenger, o Discovery e o Atlantis, eles concluíram quase 32 mil horas de missões espaciais, né? E é interessante que eles levaram ao espaço 300... Ó, vamos botar essa informação aqui que também é massa. 335 astronautas. Sabe de quantos países? De 16 países diferentes. Vou melhorar isso aqui. De 16 países diferentes, né? Então, não eram só os astronautas americanos, né? Tá aqui o símbolozinho da NASA e aqui, ó, a bandeira dos Estados Unidos. Adivinha qual é esse aqui? É o Discovery, tá bem aqui o nome dele, tá bom? Então esse... Ah, não, peraí, esse aqui é o Endeavour, não sei falar esse nome direito, tá? Então, esses ônibus espaciais, eles tinham essa missão, né? Eles eram tripulados, iam pessoas, os astronautas dentro, né? Eles orbitavam o planeta e muitos deles também auxiliavam nessa questão que era a manutenção de outros corpos que já tinham sido, outros objetos que já tinham sido lançados no espaço, né? Então, essas pessoas que estavam a bordo dos ônibus espaciais, eles também faziam a manutenção, eles consertavam, resolviam problemas desses outros objetos que já tinham sido lançados. Massa demais, né? Eita, eu fico entusiasmada quando a gente vê tudo isso. Infelizmente, mesmo trabalhando em Alcântara, eu não passei nem perto de ver um foguete. Ah, professora, não deu para eu ver um de pertinho, né? Mas, pelo menos, eu entrei na base. Ah, pelo menos, né? Então, eu acho que eu andei perto. Andei perto de ver o foguete, mas não vi, tá certo? Deixa eu só melhorar esse nomezinho aqui para não ficar confuso, tá? Para a gente ver que todos esses ônibus espaciais, eles foram, né, desenvolvidos pela NASA, tecnologia americana, tá bom?
Então, tem aí essas informações acerca dos ônibus espaciais, tá? Então, a gente vai começar a observar aqui o Challenger, tá bom? Então, tem aqui uma história interessante da Christa McAuliffe, e ele era um projeto Professor no Espaço, né? Talvez tenha sido uma das primeiras mulheres astronautas a orbitar o espaço nessa missão STS-51L. Então, a próxima pesquisa que nós vamos fazer, a pesquisa rápida. Quem foi essa moça? Quem foi? Christa McAuliffe. Vamos botar aqui só. Quem foi? Quem é você? Tá? Pesquisa para mim e eu vou dar 2 minutinhos só, porque rapidinho vocês vão encontrar as informações sobre ela. Combinado? Então, arrocha que a gente volta já já, 2 minutinhos na tela. Muito bem, gente. Eu pedi que vocês visualizassem, né? Desse uma busca rapidinho para conhecer quem foi Christa McAuliffe, né? Então, essa senhora era professora. Professora, e ela tinha esse projeto Professor no Espaço. Então, para que é que ela ia? Ela foi, inclusive, uma das primeiras pessoas, eu acho que a primeira pessoa que não era especificamente astronauta, né, a fazer parte da tripulação de um ônibus espacial.
Então, esse ônibus espacial, Challenger, ele foi lançado com objetivos vários, entre eles colocar em órbita mais um satélite, né? Além disso, quando se lança um ônibus espacial, não vai fazer uma coisa só, várias coisas são programadas, porque o lançamento, como eu já falei para vocês, ele envolve muitos custos, muita tecnologia, muita observação, então quando vai lançar, já vai com uma série de coisas a serem feitas. Entre elas, a professora Krista McAuliffe, né? Ela planejava fazer aulas de física diretamente do espaço. A maior tristeza da história da Challenger é que no seu 25º voo, né, se eu não me engano, ela foi ao espaço 25 vezes, né? Foi isso mesmo. Nessa missão, era o 25º voo, né, desse programa. A gente vai colocar aqui, ó. É o 25º voo desse programa, né, dessa missão. E aí, essa nave Challenger foi o marco interessante também é que foi a primeira vez que aconteceu o envio de uma pessoa que não era astronauta, ela era professora de física, né? Só que quando ele foi lançado no dia 28 de janeiro, na Flórida, né, ela explodiu 73 segundos, mais de um minutinho, né? 73 segundos após o lançamento, né? Ela explodiu e matou os 7 tripulantes, inclusive a professora Krista McAuliffe, né? Então, os 7 tripulantes desse ônibus espacial da Challenger, eles morreram, foi uma tragédia. Um dos anéis, né, de vedação de uma região aqui do foguete, desse ônibus espacial, ele não vedou corretamente, teve um problema por conta da temperatura, né, que estava, a temperatura ficou muito baixa, deu um problema na estrutura desse ônibus espacial e, imagina, 73 segundos após o lançamento, ele explode com todo mundo dentro e morreu todo mundo, né? Então, 1 minuto e pouquinho depois, acabou a Challenger, né? E morreu todo mundo, inclusive a professora Krista. Tá bom? Então a gente está vendo, inclusive, pessoal, não foi a única explosão que aconteceu com o lançamento de ônibus espaciais, não, né? A gente vai ver mais algumas que aconteceram. Então vocês estão vendo que é uma coisa que pode até ter sua segurança hoje, mas que sempre é muito arriscado, né? Por isso que envolve tanta pesquisa, tanta determinação, tanta observação e cuidado no lançamento dessas missões. Tá certo? Vamos adiante, vamos lá. Agora aqui vai ter mais uma atividade para a gente. A gente vai observar a imagem do foguete Saturno V, né? Ele era composto de 7 partes. 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7, né? E as partes 1, 2 e 3 são os motores do primeiro, segundo e terceiro estágio do Saturno V. E a parte 7 representa a torre de escape, sendo todas descartadas no começo da viagem. As partes 4, 5 e 6 constituíam a missão Apolo 11. Vocês estão vendo que ele é feito de partes e, dependendo da altura, da distância, do período, algumas partes vão sendo descartadas, né, no decorrer da viagem. Então, você vai desenhar o foguete e escrever os números da parte que não chegaram à órbita da Lua, tá certo? Eu vou dar 3 minutinhos para vocês fazerem essa atividade, vou apagar aqui. E eu quero saber, desenha esse foguete aí, embora desenhar é bom. Desenhe o foguete e escreva os números das partes que não chegaram até a Lua, tá certo? E a gente vai já falar um pouquinho sobre a missão Apolo 11, tá bom? Valendo, 3 minutinhos na tela.
Muito bem, meus amores. Então, olha só como é interessante, né? Esse foguete ele era composto de 7 partes, né? Então, na parte de trás para frente, a gente tem os motores, né? Então, essa parte 7 lá na pontinha representa essa torre de escape. Essa pontinha aqui, ó, torre de escape, né? Sendo todas essas partes descartadas no começo da viagem. Então, isso aqui, 2 e 3, né? Esses motores foram descartados no começo da viagem. E aí, ó, foram as partes que não chegaram à órbita da Lua, tá? As partes 4, 5 e 6 constituíram a missão Apollo 11, que foi famosíssima, conhecidíssima no mundo todo. Por quê? Vocês lembram da corrida espacial que nós estávamos conversando, né? Essa corrida espacial, ela se deu porque acabou a Segunda Guerra Mundial e aí os Estados Unidos e a Rússia, a antiga União Soviética, estavam como uma grande potência, todas as duas. Só que cada um com ideologias diferentes, né? Duas ideologias, dois sistemas diferentes. E aí eles começaram essa Guerra Fria, ou seja, a briga agora era para ver quem detinha mais conhecimento, mais tecnologia. A gente viu que nessa corrida espacial, quem saiu na frente foi a Rússia, né? Eles mandaram o primeiro satélite na missão Sputnik, né? Mandaram o primeiro ser vivo, que foi a cadelinha Laika. Mandaram o primeiro humano para o espaço. Mandaram a primeira mulher para o espaço, né? E aí, quando chega depois o presidente John Kennedy, meu amor, dos Estados Unidos, ele disse, não vou deixar barato, não. Que é isso? Estão pensando que os Estados Unidos é bagunça? Vamos lançar a missão Apollo. Essa missão Apollo, ela tinha mais um interesse político do que um interesse científico. Lembram que aqui era Guerra Fria, né? Guerra Fria por quê? Porque não era arma, morte. Estavam brigando para ver quem tinha mais tecnologia. Era um interesse mais político que científico, pois pegaram 3 astronautas, né, entre eles o que ficou bem famoso, né, Neil Armstrong, Michael Collins e o outro que eu esqueci o nome, mas vai já aparecer aqui, eu vou relembrar. E aí eles foram até a Lua e voltaram. Não explodiu nada nem ninguém, como já havia acontecido em outras situações, né? Inclusive, se eu não me engano, na própria missão Apollo, né? Essa é a 11, mas teve a 13, que deu problema, mas os astronautas também conseguiram voltar. E aí foi isso, eles conseguiram se organizar de uma forma que os Estados Unidos levou essa, de que botou o primeiro homem a pisar na Lua. E toda vez que eu falo dessa história, eu lembro do meu filho Heitor, gente, porque ele é muito engraçado. Ele disse, um dia desse, ele estava com a camisa da NASA e ele estava correndo dentro de casa, né? E aí ele voltou assim para mim e falou assim, mãe, eu, o que é? Aí ele disse, mãe, eu vou ser o primeiro homem a andar na Lua. Aí eu, nem vai, porque já fizeram isso, bestinha. Já andaram na Lua, já o homem já pisou na Lua. Aí eu falei dessa missão para ele, né? Olha, a NASA já mandou alguns astronautas para a Lua, já rolou. Não vai ser você o primeiro. Aí ele olhou assim para mim e falou assim, pois eu vou ser o primeiro a pisar descalço, sem chinelo na Lua. Aí eu, vamos lá, ver se tu vai conseguir isso aí. Já pisaram lá, porra, eu vou pisar sem chinelo. Essa é a invenção da criança, né? De 8 anos. Então, vamos ver se ele consegue lá pisar sem chinelo. Acho difícil, hein? Difícil mesmo. Imagina, vocês vão já ver como era robusta a roupa que protegia, né? Esses astronautas. Por quê? Lá no começo da aula, a gente viu as condições que são necessárias para a gente continuar vivo. E no espaço tem disso não, viu? No espaço não tem todas essas condições, não. Então, uma das coisas que possibilitou que eles conseguissem descer da nave, pisar na Lua, diz que botou até a bandeirinha, ó, dos States lá. Tchan! Aqui andou um norte-americano. E aí, eles botaram a bandeirola, né? E depois ainda voltaram para a Terra sem problema algum, né? Nenhuma explosão, foi um sucesso a expedição, né? Então tem muita teoria que diz assim, mas será que o homem mesmo pisou na Lua? Na Lua não tem vento, por que a bandeira está balançando nas imagens? Que história é? Será que isso aí não foi uma das primeiras fake news do mundo?
Então tem muita gente que fala sobre essas conspirações, né, acerca da viagem à Lua. Mas a gente vai já entrar nesse assunto. Vamos resolver então a nossa atividade que a gente tinha deixado um tempinho. Bem, o enunciado da questão já fala aqui, né, que 1, 2 e 3 são os motores aqui, ó. Isso tudo é motor do foguete, nesse caso, né, desse foguete Saturno V, ó. Tudo isso aqui são motores. E eles são, né, eles são descartados, inclusive essa torrezinha de escape, né, são todos descartados no começo da viagem. Então, essas partes aqui, ó, 4, 5 e 6, que constituíram a missão Apollo 11, beleza? Então, quais as partes, né, você desenhou o foguete, né? Quais as partes desse foguete que não chegaram até a órbita da Lua? Ora, não chegaram até a órbita da Lua as partes que foram descartadas. Quais foram as partes? Eu tinha circulado aqui. As partes 1, 2 e 3, que são os motores, né? São partes dos motores. E a parte 7, que é a torre de escape, né? Aqui, ó. Todos eles foram descartados no decorrer da viagem, da missão, e só quem chegou até a Lua foi a parte onde estava, inclusive, a tripulação, né? 4, 5 e 6, só esse pedacinho aqui. Show de bola! Segue o baile que a gente vai continuar conversando sobre essa missão. Olha essa galera aqui. Quem é o Yuri Gagarin? Quem disse que foi os Estados Unidos que botou o primeiro homem no espaço? Não foi, foi a Rússia, foi a União Soviética de novo. Ponto para a União Soviética, né? Então a gente tem aqui Yuri Alexeyevich Gagarin, né? Foi o primeiro homem a entrar no espaço na nave espacial russa Vostok 1, né? Vostok 1. 12 de abril de 1961. Gente, vocês estão reparando o tanto de tempo que durou esta confusão dessa Guerra Fria, porque aqui ainda está rolando a corrida espacial, né? A gente começou lá em 1957, já foi 58, 59, 60, 61. Aí, em 61, a Rússia consegue, 4 anos depois, né, do lançamento da Sputnik, a Rússia já engata o lançamento de uma pessoa no espaço, que foi Yuri Gagarin. Tá aí o bonitão, né, na imagem, inclusive uma estátua, né, orbitando a Terra na espaçonave. Vi quão lindo o nosso planeta é. Povo, vamos preservar e aumentar essa beleza e não destruí-la. Minha gente, vocês conseguem imaginar o que Yuri Gagarin viu do espaço, a vista do nosso planeta de cima, né? De cima, de tão longe, né? Observando o nosso planetinha Terra lá, como aquela bolinha azul que fica, né? Girando em torno de si mesma, cheia de água. Gente, uma coisa incrível. Hoje, se você tiver, né, condições, a gente traz sempre link, eu sempre coloco aqui para vocês links de sites, a gente traz os QR Codes para vocês acessarem vídeos no YouTube. É muito massa quando vocês vão lá por curiosidade e acessam. O site da NASA mesmo tem alguma, você pode traduzir o site, né? E vai ter algum espaço lá, alguma abazinha que você clica e você consegue ver imagens do planeta em tempo real de alguns satélites, né, que estão orbitando, dando voltas ao redor da Terra, filmando, inclusive. Olha que massa. Então, a gente consegue ver essa imagem, a parte da Terra, assim, como eles não estão muito longe, né, a gente ainda consegue visualizar o planeta bem grande e aí dá até para ver, assim, uma breve curva, né, na superfície da Terra, mostrando, né, os continentes, os oceanos, uma coisa incrível. Então, visualizem se a gente não pode ir até o espaço, né? Com o nosso corpo, a gente vai com a nossa cachola visualizando essas lindezas que a tecnologia nos permite, né? Isso observando, sim, os satélites que estão em órbita, que dá para ver as imagens em tempo real. Eu já trouxe para vocês o site da NASA.
Bota no Google também que vocês conseguem, tá bom? Tá aí Yuri Gagarin, o primeiro astronauta, né? O primeiro homem a entrar no espaço na nave espacial russa. A Rússia disparou na frente aqui nesse momento, mas depois, meu amor, depois que botaram... Muito bem, meus amores, voltando aqui, tivemos uma pequena interferência, né, no nosso microfone, já corrigida. A gente estava falando que a Rússia foi na frente na Guerra Fria, na corrida espacial. A gente viu que eles lançaram muita coisa na frente. Primeiro satélite, primeiro cachorro. Cachorro, professora, como assim? A cadelinha Laika, né? O primeiro homem a ir para o espaço orbitar nosso planeta, Yuri Gagarin, e aí a Rússia mais uma vez arrasa na frente, né? E lança a primeira mulher, a primeira cosmonauta, a primeira mulher a ter ido ao espaço, em 16 de junho de 1963. Quer dizer, eles não paravam não, eles estavam focados, minha gente. Era o Yuri Gagarin de 61, logo depois, Valentina Tereskova foi em 63, 2 aninhos depois, lança a primeira mulher no espaço, né, pela União Soviética, mais uma vez, da mesma forma que tem a estatuazinha lá para o russo Yuri Gagarin, tá aí Valentina Tereskova, a primeira mulher a ter ido ao espaço numa nave russa, né, da União Soviética, Vostok 6, Yuri Gagarin na Vostok 1, ok? Vamos para frente, porque aqui tem muita coisa legal, não é? Para a gente observar. E aí a gente vem depois, agora vamos ver aqui a galera dos States, dos Estados Unidos. Não parou não, a gente conversou aqui sobre a Apollo 11, né? 3 astronautas, eles vão já aparecer aqui para a gente ver também. Mas logo depois, ó, em 71, aqui a gente já está na Apollo 14, ó. A Apollo 11 foi a primeira missão onde pisaram na Lua, né? Calçados. O meu filho vai pisar descalço, mas esses aqui pisaram calçados. Alan Bartlett Shepard Jr., ele foi na missão Mercury Redstone 3 ou Freedom 7, Liberdade 7. Foi o primeiro norte-americano a chegar no espaço em 1961 e controlar manualmente sua nave. Quer dizer que eles estavam mesmo na confusão, professora Otávio, pois eu vou lançar um homem no espaço. Pois tu lança que eu lanço ele mesmo dirigindo, pilotando a nave. Pois tá aí. Um foi com a nave pilotada remotamente e esse foi, ó, pilotando a navezinha dele. O Alan Bartlett foi logo depois, né, do Yuri Gagarin. Minha gente, eu não sei como é que eles não se barroavam, né? Porque era toda hora um lança do lado, outro lança do outro. Mas lembrem-se do contexto histórico da corrida espacial. Aqui era a Guerra Fria. É uma guerra que eu acho que nós estamos passando também, a guerra de informação. Nesse caso aqui é tecnologia, né? Estamos em uma guerra que as pessoas, né, essas potências estão brigando para ver quem tem mais avanço tecnológico, quem tem mais condição científica, mais recurso para fazer essas explorações, essas missões espaciais, não é isso? Então, a gente traz aí o Alan Shepard Jr., nessa missão da Freedom 7, né? E qual foi o diferencial do bonitão aqui? Porque ele foi o primeiro norte-americano a chegar no espaço e controlar manualmente sua nave. Isso aqui que foi o grande, né, plus da história do Alan. Ele que controlava a nave. A nave não era controlada por outra, né, remotamente. Ele que tomava o controle da situação.
Aí vem John Glenn, em 1962. Ele orbitou a Terra em pouco menos de 5 horas e ele conseguiu dar, ó, 3 voltinhas completas sobre o planeta. Gente, vocês podem ficar pensando assim, meu Deus, besteira, quem sabe que esse povo queria rodeando a Terra? O que era, professora? Porque, meu Deus, a confusão do diacho. A Rússia lança uma pessoa, lança um homem, lança cachorro, lança uma mulher, lança macaco, lança tartaruga. E esses outros aí só arrodeando a Terra, tchan, dando voltinhas. Gente do céu. Pra que isso? Pra querer se aparecer, meu filho? Você nunca fez na sua vida, não? Quis se amostrar? Eu já. Me dei mal muitas vezes que isso aconteceu, mas a gente faz também. Tu imagina quando eles estão disputando para serem as potências mundiais, né? Foi para aparecer mesmo. Besta, tu vai lançar uma mulher, pois nós vamos lançar um cara pilotando a própria nave dele. Ah, pois é. Pois ele vai dar 3 voltas na Terra. Tu vai ver. Minha gente do céu. Pois foi assim mesmo que aconteceu. Lançaram, né, John Glenn, que orbitou a Terra por menos de 5 horas. E, gente, olha como ele foi rápido, né? Menos de 5 horas ele conseguiu dar 3 voltas completas ao redor do planeta. Olha só que interessante, não é isso? Olha só que interessante. Então, existe aqui um contexto político, geopolítico, ideológico, tecnológico e científico. Armaria, professora. Pois é. Então, as missões, algumas, gente, elas não tinham, assim, essa mesmo do Apolo 11. Eles foram lá só, botei a bandeira aqui. E agora, o que é que tu vai fazer, Rússia? Chamava ali, né, para briga. Não teve coleta de material, não estava ainda nesse naipe, não. Hoje nós já estamos nesse naipe aí, viu? A gente está vendo aqui também um contexto histórico dessas viagens. A gente vai ter na terça que vem, já estou convidando, para um outro momento onde a gente vai trabalhar, né? Os avanços do conhecimento do nosso sistema solar, das viagens que a gente já faz com sondas, enfim. Esse conhecimento científico que já está muito mais refinado, muito mais apurado. Então, a gente já conhece. Agora mesmo, quando a gente foi começar nosso momento, né? Eu tinha visto que tem uma lua em Júpiter, essa lua se chama Europa, a gente já falou dela aqui, né? Uma lua de Júpiter, e ela tem um oceano congeladão lá, parece. Então, já tem naves, já tem sondas indo lá pesquisar. É diferente, né? Uma coisa é você estar numa disputa de poder, uma disputa para ver quem detém mais o conhecimento, uma disputa para saber quem conseguiu se aparecer muito mais, né? E a outra coisa é você continuar esses experimentos, essas missões em prol da ciência propriamente dita, que hoje é feito, né? A Guerra Fria acabou, né? Ela acabou já faz tempo. E hoje se usam, né, desses momentos das viagens interespaciais, das viagens para o espaço, justamente para se ter avanços científicos no conhecimento, né, desses outros planetas e para a gente também entender o que é essa nossa dinâmica. Nós somos um planeta muito esquisito, aqui é cheio de gente, vocês já repararam? Nos outros planetas não tem nada parecido com a gente, mas já encontraram outros planetas parecidos com a Terra. Inclusive que tem água. Eita, agora a coisa ficou séria, né? Então, será se a gente não encontra algo mais? Como será o futuro da gente, né? Observando nossas ações, as ações humanas no planeta, essas mudanças climáticas que a gente tem provocado, né? Por conta das nossas atividades, principalmente. Não sei. Então, a gente tem que avançar cientificamente nesse conhecimento e estamos avançando, né? Porque hoje as missões elas têm mais esse propósito científico do que esse propósito político, né? Então, ele orbitou a Terra, o John Glenn, pouco menos de 5 horas e deu 3 voltas completas sobre o planeta. Olha aí a carinha dele de feliz. Eu já rodeei a Terra 3 vezes. E tu, o que foi que tu já fez da tua vida? Professora, eu não estou arrodeando nem o quarteirão, porque a coragem não deixa, né? Então, pelo amor de Deus, acorda para a vida.
Então vamos seguindo para a gente já tá quase no finalzinho da aula, hein? Afé Maria. Vamos falar do programa Apollo. Eu não disse que a gente ia tirar um momento para falar dele? Olha só. Olha como é interessante. E é essa bandeirinha, tá desse jeito aqui, ó, nas imagens. Ó, aqui, ó. Quando ela tá assim, vem uma galera dizer assim, rapaz, a saída para a Lua aí pode ser uma fake news, viu? Porque na Lua não tem esse vento todo para deixar a bandeira desse jeito. Por que a bandeira tá assim? Né? Mas também lá não tem gravidade, né? Como tem aqui. Então, existem várias e várias histórias, tá? Esse programa Apollo, como eu falei para vocês, ele não teve só o Apollo 11, não. O Apollo 11 foi o que mandou os 3 astronautas que eu acabei de falar para o espaço. Mas eles tiveram 6 missões não tripuladas, ou seja, sem astronautas, não ia ninguém dentro dos ônibus espaciais. E aí eles tiveram ainda 4 missões de teste de materiais e manobras que orbitaram a Lua. 6 com 4 dão 10 missões. Na 11ª, na Apollo 11, arrasaram e colocaram 3 astronautas lá. Olha aí, somou, né? Apollo 11, em julho de 1969, tá? É um pequeno passo para um homem, um salto gigante para a humanidade. Quem disse isso foi esse rapaz aqui, ó, Neil Armstrong, um dos astronautas que fazia parte da tripulação da Apollo 11, né? O outro era o Michael Collins, que é esse cidadão aqui, ó. Também foi para a Lua, esse gatinho aqui, tá? Esses dois aqui. E tem mais um que não tá aqui. Eu esqueci o nome dele, mas eu vou já... Vocês vão já ver o Buzz Lightyear. Então, olha só. O Michael Collins, o Neil Armstrong, mas tinha mais um, gente, eu não tô lembrada o nome dele, mas tinha mais um tripulante, né, dentro dessa missão Apollo 11. Então, quando a gente fala dessa missão, tá, a gente fala que a NASA já tinha feito missões de testes, né, já tinha feito as missões que entravam, né, nos testes de órbita da Lua, tá aí, ó, Neil Armstrong, Michael Collins e o piloto do módulo lunar é o Edwin, é o Buzz, que é o que a gente chama, né, que inclusive se acredita que ele influenciou na criação do personagem lá do Toy Story, o Buzz Lightyear. Obrigada, Silmar, é esse mesmo. Edwin Aldrin Jr., o Buzz, né? Edwin Buzz. Ele era o piloto do módulo lunar. Que módulo lunar é esse, mulher? É justamente essa estrutura que chegou até a Lua. Lembra daquela atividade que a gente fez mostrando os compartimentos do foguete? 1, 2, 3, tudo é motor. 4, 5, 6 é a parte que vai seguir até a Lua. A parte 7 também se desprendia, né? Que era aquela torrezinha de comando. Então, dentro desses módulos lunares, né? A gente tinha aí a cápsula onde ficava a tripulação, os astronautas. Tá bom? E aí, Elcimar, tá bem aqui o Buzz, né? O Buzz Aldrin, que era o piloto desse módulo lunar, né? Ao infinito e além. Tá aí o Buzz Lightyear. É uma inspiração, né? Foi inspirado nesse personagem, né? O personagem foi inspirado nessa criatura. E aí, gente, olha só. Aqui mostram as pegadas, dizem que ainda hoje está lá, as pegadas do homem na Lua, tá aqui as pegadinhas, né? E olha como é interessante, a roupa, a vestimenta, você vê que ele tá com luvas enormes. Deixa eu dar um clique aqui para dar um zoom, para a gente ver bem de perto aqui o que é essa roupa, né? Olha como é interessante, todo o corpo muito bem protegido. Tem uma região que é tipo um capacete enorme que protege a cabeça. Certamente eles estão levando aí o oxigênio necessário, né, para que eles respirem nesse ambiente. Proteção nas mãos, nos pés, em todo o corpo, tá? Então acho que não vai dar para o Heitorzinho pisar descalço na Lua, não. Se ele for, vou brigar com ele, né? Não vai pisar descalço, não. Leve seu chinelo. E aí ele pode até pisar de chinelo. Daqui para lá, vamos ver se vai ter tecnologia para isso, né? E aí tá o Buzz, olha só, a versão, né, das animações ao infinito e além, o Buzz Lightyear, né?
que é essa figura que foi inspirada no Buzz, né? Que era o piloto desse módulo da Apollo 11, que levou 3 pessoas à Lua, contando com ele, né? Olha como é interessante, né? Então, a arte imitando a vida como sempre. Aí. Bora lá de quiz. 3 minutinhos na tela. A gente volta já para encerrar esse negócio. Cheiro!
Então, meus amores, a gente está aqui vendo uma questãozinha até um pouco grande, mas ela é bem simples de ser resolvida. Vamos lá comigo. Em 20 de julho de 1969, Neil Armstrong e Buzz Aldrin pisaram na Lua. Ficaram cerca de 2 horas no satélite, coletando materiais para estudos aqui na Terra e em seguida voltaram para casa. Ao chegar no planeta Terra, eles e o piloto Michael Collins pousaram no Oceano Pacífico. Os astronautas criaram termos para explicar os pousos em diferentes áreas do planeta e até mesmo na Lua. Qual das alternativas abaixo, corresponde ao nome dado ao pouso na Terra primeiro, depois no mar, no oceano e depois na Lua? A alunissagem, a aterrissagem e a ameriçagem. Aterrissagem, a alunissagem e a ameriçagem. Ameriçagem, a alunissagem e aterrissagem. Se é na terra, a aterrissagem. Se é no mar, a ameriçagem. E se é na lua, a alunissagem. Qual foi a alternativa que vocês marcaram? Minha gente, letra E. Terrissagem de terra. Merissagem, mar, alunissagem de lua, tá certo? Então, a gente não aterrissa no mar, não, a gente amerrissa. Alunissagem quando você pousa na lua, né? Então, por exemplo, quando você vê uma pessoa que ela tá bem distraída, né? Lá longe com a cabeça onde? Na lua mesmo, no mundo da lua, que a gente fala, diz assim, olha, fulano já tá fazendo a sua alunissagem. A pessoa vai dizer assim, obrigada, que bonito, né? Nem vai saber quem está dizendo que ela está com a cabeça lá na lua. Então vamos adiante, porque nós já estamos finalizando aqui nosso momentinho, né? Então olha só, como é um astronauta. Mais um vídeo aqui no QR Code para vocês, mas a gente também tem um link, né, para enriquecer essa nossa compreensão das nossas aulas, tá bom? Como é ser um astronauta? Em um ano, eles consomem 300 kg de alimento, 230 kg de alimentos sólidos. Eu disse alimento, eu disse oxigênio. Eu disse alimento. Vamos corrigir. Eu falei que em um ano, um astronauta chega a consumir 300 quilos de oxigênio. Desculpem. 230 quilos de alimentos sólidos. 1.300 litros de água potável. 9.500 litros de água para higiene. Então, um astronauta, né? Inclusive, esse aqui, ó, ele está fazendo uma manutenção, né? Ele está mexendo, malinando em alguma coisa aí, deve estar consertando, fazendo algum tipo de manutenção em algum satélite, né? Ele está aqui fixadinho, ó, o pezinho dele fixado aqui nessa estrutura, né? E aqui toda uma roupa muito especial, dá para ver o rosto dele aqui. Vamos dar zoom, bora. Ó, dá para ver o rostinho dele, dá para ver aqui as ferramentas que ele utiliza, né? Os equipamentos para que ele fique fixo nessa superfície aqui, nos pés principalmente, e as mãos livres para o trabalho, né? Presinho aqui também pela cintura, e as mãos livres para trabalhar na manutenção de algum tipo de objeto, né? Que já foi lançado ao espaço. E aí tem um astronauta brasileiro, né? Nós temos o astronauta Marcos Pontes. Ele fez uma missão centenária em 2006 a bordo da nave russa Soyuz TMA-8, né? E aí ele se acoplou à estação espacial por 8 dias. Então, olha só, o Marcos Pontes foi o primeiro astronauta, né, do nosso país, tá certo, gente? Então, ele fez essa viagem a bordo de uma nave russa, tá bom? De uma nave russa, tá? E aí ele ficou por 8 dias, né, acoplado a essa estação espacial. Se vocês quiserem conhecer um pouco mais sobre o Marcos Pontes, né, a importância dessa viagem que ele fez, inclusive para a gente ver que o Brasil também desponta aí como um país que tem condições de formar esse tipo de profissionais, né? O Marcos Pontes está aí
como o nosso primeiro astronauta brasileiro, tá certo? Ok? Então vamos seguindo. Mais um quiz, mas esse aqui eu não vou dar tempinho para vocês não, porque a gente já está finalizando a aula, a gente vai fazer juntinhos, tá bom? Os astronautas precisam se equipar com roupas especiais e equipamentos para realizar seu trabalho no espaço. Sabendo disso, marque a alternativa que melhor exemplifica os equipamentos necessários para um astronauta trabalhar. O que é que vocês acham? Capacete, mochila e joelheira? Menino, eu vou para o espaço, né? Andar de skate, né? Traje, garrafa de água e luneta? Traje, mochila e fralda? Capacete, dispositivo de voo e câmera fotográfica? Ah, gente, vamos ver aqui nossa resposta logo, né? O seu traje todo especial, a sua mochila com as coisas necessárias, inclusive nessa mochila muitas das vezes tem o gás, né? O oxigênio para se respirar fora do nosso planetinha. E ó, fraldinhas, bebês. Você pensa que tem os toaletes no espaço? Não! É necessário que levem as fraldas, né? Então, a gente precisa ver isso também, né? Dentro dessa profissão, né? Astronauta. Então, a gente vai continuar essa aula, essas nossas informações em um outro momento. A gente segue para um feriadinho prolongado, né? Hoje, então aproveitem, fiquem em paz, descansem. Terça que vem a gente se encontra de novo, continuando nossas viagens espaciais. Cheiro, até mais e tchau, tchau!